Bem-vindos ao Direito Bancário em Debate desta manhã de quinta-feira. Hoje, um Direito Bancário em Debate diferenciado, porque eu trouxe aqui um convidado super especial, advogado Alexandre Ferreira. Para mim, é um dos maiores na produção orgânica de conteúdo no mundo da advocacia. Vocês vão conhecer hoje o Alexandre Ferreira, que é aqui de Mato Grosso do Sul, mas que tem prospecção orgânica no Brasil inteiro. Vocês vão ver o quanto ele faz um trabalho realmente diferenciado nas redes sociais. E para te mostrar que é possível sim você virar a chave da sua advocacia sem fazer grandes investimentos na parte do tráfego pago. Vocês vão perceber isso. Eu vi que o Alexandre já está aqui já. Um bom dia a todos vocês. E lembrando, estão abertas as matrículas para o meu curso de defesa diferenciada na busca e apreensão. Basta clicar no link da minha bio e aproveitar aí as últimas vagas com desconto de mais de R$1.000. Já vou te convidar aqui, doutor Alexandre. Estou vendo o doutor Hélio, doutor Cristina Matos, muito bacana, doutora Maria José, doutor Carlos. E vai compartilhando essa live, gente. Vocês vão entender o que é o Alexandre Ferreira aqui hoje. Bom dia, Bom meu amigo. dia. Tudo bem? Consegue me escutar bem, professor? Tudo bem? Bom dia. Perfeito. Tá me ouvindo bem aí também? Te escuto bem também. Tudo Ótimo. bem? Tudo bom. Que bacana. Obrigado por estar aqui conosco hoje, viu, Alexandre? É uma honra muito grande tê-lo aqui. E eu sei que vai contribuir muito com o meu esquadrão aí da advocacia bancária diferenciada. E para quem não conhece o Alexandre, né? O Alexandre hoje vai quebrar todos os paradigmas. É isso que eu quero dizer. Ele está numa cidade no interior de Mato Grosso do Sul, que chama Chapadão do Sul. Só que ele não está lá, ele está no Brasil todo. Isso que é show. E vocês vão entender o que é produção orgânica de conteúdo. Alexandre, fale um pouquinho mais sobre você, se apresente aí para os nossos seguidores que estão participando aqui hoje. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer aqui a oportunidade, Homero, dizer que sou um grande admirador do seu trabalho, como defensor público, já te conheço de alguns anos, sobretudo porque temos amigos em comum, amigos que trilharam aí o caminho profissional contigo e todos sempre dizem muito bem sobre você. Depois, como aquele que nos ensina aqui através das redes sociais de forma voluntária, de forma gratuita aqui todos os dias, através de lives, através do seu conteúdo trazido aqui para advogados, para advogadas, enfim, para todos aqueles que acompanham. Então, primeiro, um privilégio estar aqui com você nesse momento. Desejo aqui um ótimo dia a todos nós, a toda a audiência, a todos aqueles que vieram do meu perfil e que estão aqui pelo seu perfil também, que a gente possa gerar valor aqui na vida dessas pessoas. Em primeiro lugar, me apresentando aqui brevemente, estou advogado há 13 anos, como o Homero mencionou, a minha matriz, o meu escritório sede se situa em uma cidade muito pequena para aquilo que diz respeito ao Brasil, né? Nós temos não oficialmente aqui em Chapadão do Sul pouco mais de 40 mil habitantes. Digo não oficialmente porque se você procurar no censo aí, você não vai achar esse número. Então, mas é uma cidade pujante, uma cidade agrícola que gosto demais, estou aqui desde 2012, não sou daqui, não tenho família tradicional no direito, os meus pais não são advogados, não são juristas, pelo contrário, minha mãe é professora, meu pai administrador de empresas, e ao longo desse tempo nos deram dispensaram muita energia na minha vida e na vida do meu irmão para nos educar. Então é isso que eles nos deixaram, além do caráter, evidentemente. Mas me formei em Campo Grande aí e vim para o interior para empreender na advocacia. Na verdade, quando a gente fala assim para empreender na advocacia, é mais bonito o termo. Mas na verdade, eu vim para ralar mesmo. Os primeiros anos aí de 2012 até certo tempo a gente batalhou bastante para poder hoje estar aqui nesse lugar e bater papo aqui com você. Então, no atual momento, nós temos um escritório aqui em Chapadão do Sul e também temos uma filial em São Paulo, capital, atuando majoritariamente na advocacia trabalhista a nível nacional. Tudo isso por conta da experiência que nós adquirimos ao longo desse tempo, mas sobretudo por conta desse negócio que você está assistindo aí, que você está usando aí, por conta do celular, da internet.
e do poder disso, o poder transformador na vida de pessoas. Você pode transformar para o bem e para o mal. Aqui para o meu negócio foi algo fundamental de 2020 para cá, quando eu entendi por bem me colocar aqui para a audiência do meu público final, daquele que pode contratar os meus serviços, né? Então, até aquele momento, você vai se lembrar muito que o advogado que se posicionava pela internet, ele na maioria das vezes fazia o que nós estamos fazendo aqui nestes dois perfis. Falávamos para outros advogados. A gente se posicionava para outros advogados e não para o público final, como dentistas, como médicos já faziam. E aí, em 2020, por ocasião ali da pandemia, não foi algo que eu imaginava que ia virar o que virou, mas o ponto inicial foi ali em março de 2020, eu fiz o meu primeiro vídeo falando para o meu pretenso cliente. E de lá para cá, Homero, nós não paramos. E por não ter parado, hoje em números absolutos, nos perfis que me comunico ao trabalhador, ao empregador, né, ao cliente final da minha advocacia, nós temos mais de 4 milhões de seguidores. E isso me permite aí ter clientes todos os dias no meu WhatsApp, no WhatsApp do escritório, e ter clientes todos os dias assinando contratos de honorários e sem investir R$ 1 em tráfego pago. Então, basicamente é assim a nossa história. E aí, depois disso, a gente começou também, de um tempo para cá, a ensinar advogados a fazerem isso também, entendeu? Que bacana. O Alexandre tem mentoria para ensinar advogados, em especial nessa área, né, trabalhista, né, Alexandre? E é muito bacana, e fique à vontade, tá, Alexandre, para falar de sua mentoria também aqui. Eu falo muito que quem trabalha no digital não tem concorrência. A concorrência é consigo mesmo, né? É um trabalho muito diferente. E para quem não lembra, quando eu comecei lá em 2020, foi 2020 também, mais ou menos isso, 2020, acho que foi 2021. A Eu gente acho que fez uma foi. live lá atrás, um Sim, perfil de 1.000 pessoas eu tinha, o Alexandre tinha, sei lá, umas 12, 13 mil, né, Alexandre? exatamente. 21, acho que a gente fez uma Exatamente. live com o Gustavo, um grande amigo nosso aí, querido Uhum. Gustavo, e a Carla. E de lá para cá, ninguém parou, nem ele, nem eu. Cada um com um foco, óbvio, né? O Alexandre com um foco no trabalhador, eu com um foco no advogado, mas cada um se comunicando da forma que precisava. E hoje estamos aqui fazendo essa live. Eu falo que é uma live até comemorativa, sabe, Alexandre? Eu acho que o seu sucesso é reconhecido entre todos que produzem conteúdo, né, no Brasil, porque realmente você fez um trabalho diferente. E eu já queria começar, Alexandre, para a gente romper a primeira barreira, porque todo mundo fala assim: ah, eu não produzo conteúdo porque eu não tenho uma câmera profissional, porque eu não tenho um estúdio, porque eu não tenho não sei o que lá, eu não tenho um microfone, eu não tenho um fone de ouvido. Eu preciso ter tudo profissional para começar? Cara, eu acho que eu vou pegar um negócio que eu sempre gosto de mostrar, ele fica aqui na minha gaveta até propositalmente. Ó, esse daqui, Homero, era o LED, LED, a luz que gravava os meus primeiros vídeos. Pra você ter uma noção do tão simples que ela é alimentada por pilha, igual pilha de brinquedo, pra vocês terem uma noção. Então eu comecei com isso aqui e o celular que eu tinha na época. Então, eu digo sempre que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. A verdade é essa. Nós sabemos que sim, investir em tecnologia, em equipamentos, isso é importante, mas isso não pode ser a sua muleta para que você deixe de fazer o que precisa ser feito hoje, não é amanhã, sob o argumento de que você não tem as melhores ferramentas. Com o passar do tempo, você investe em um determinado equipamento, em um microfone, quem sabe, em um celular melhor, em uma luz melhor. Mas, volto a te dizer, isso aqui não é o essencial, não é o que nos proporcionará falar com aquele que precisa da nossa solução para resolver a dor dele. Então, eu entendo dessa maneira e isso é eu posso te dizer que um mantra, né, na minha rotina aqui de produção de conteúdo. Hoje, evidentemente, que nós aplicamos energia, inclusive financeira, para poder entregar o melhor. Mas volto a te dizer, comecei com aquela luz que eu acabei de mostrar, comecei com o celular que tinha, comecei da maneira que eu poderia começar, e a diferença é que eu não parei, né? Todos os dias eu estou aqui martelando para minha audiência, entendeu? E isso é bacana, Alexandre. Eu acho que todos nós que estamos hoje no mundo de infoprodutos, produzindo conteúdo nas redes sociais, começaram desse formato, né? Com o celular
mediano para ruim, né? Normalmente, ninguém começa com um Pro Max, Uhum, né? E aí exatamente. começa e vai evoluindo. Começa com um fonezinho ali de camelota, mas você vai. Uhum, E a pessoa exato. fica brincando. Eu fiz questão de deixar aqui, pessoal, eu preciso comprar um microfone caríssimo para gravar. Não, gente. Um microfonezinho desse aqui, ó, você faz um Uhum, estrago. Esse microfone, hoje na internet, você paga cento e poucos reais. exato. Cento e poucos reais. Você faz um estrago com esse microfonezinho. Ele funciona bem, ele vai te entregar o resultado que você precisa para a produção de conteúdos. Então você não precisa ter, né, um fone de ouvido da Apple ou algo assim para produzir conteúdos. Não é necessário. Você com esse fone, com esse microfone aqui, você consegue trabalhar bem. Então você precisa começar. E o que o Alexandre colocou é muito fundamental. E a gente está no final do ano, Alexandre, é algo que eu falo muito, e ontem eu falei na minha aula. As pessoas estão no final do ano, elas acabam falando, vou começar, mas vou começar em janeiro. Dia 1º de Exato. janeiro eu começo. Dia 1º de janeiro. E você falou algo assim fundamental. Não, vai começar hoje. Não deixa para amanhã, não. Já sai daqui dessa live e faz esse compromisso contigo. Eu vou gravar um conteúdo. Eu não vou levantar desta cadeira ou do lugar onde eu estou enquanto eu não soltar um conteúdo. Se ficou bom ou ruim, vão julgar de qualquer jeito. Né? Esse é o cenário. Vão criticar. Mas a crítica significa que você está crescendo. Isso é bom. Você está incomodando alguém. Então você precisa ter esse primeiro passo, ter esse primeiro desafio. Isso é fundamental. E aí, quando o Alexandre fala dessa questão de começar e andar, né, de prospectão, e ele falou muito orgânico, nós vamos falar muito orgânico aqui hoje, nós temos vários, né, aparatos aí hoje. Alexandre, quantas redes sociais nós temos, né, sem a gente mencionar aquelas regras que a gente tem de lá, mas Sim, hoje a gente sim. tem quantas infinitas. Com um vídeo só, você consegue alcançar aproximadamente quantas redes sociais? Não é 10 conteúdos, quantas mais ou menos? Ó, nós nos posicionamos um único vídeo para. Deixa eu fazer uma conta rapidinho aqui. Para 7 redes sociais. Poderiam ser mais, mas eu me posiciono para 7 redes sociais, entregando o mesmo conteúdo. Eu digo uma analogia, Heitor, que antigamente, ou até, na verdade, não é antigamente, o hoje é assim, para a grande maioria dos advogados, nós entregamos os cartões de visitas, né? Entrego aquele documento, né? O papel ali, cartão de visita. O meu cartão de visita é o vídeo que corre no celular de todas as pessoas por meio da entrega de 7 redes sociais. Então, eu digo que não há melhor cartão de visitas, porque ali, além de ter a maneira, o ponto de contato daquela pessoa que assiste o meu vídeo, vir até o meu escritório pelas redes sociais, é uma maneira também deles. Então, quando essa pessoa chega até o meu WhatsApp, ela já chega com muito menos objeção para fechamento de contrato. Ela já validou que nós somos de verdade, que a gente está entregando ali algo que faça sentido e que nós podemos resolver o problema que ela tem para ser resolvido. Então, hoje nós nos posicionamos para 7 redes sociais, E com né? um só Produzir esse vídeo, conteúdo. né, um Um conteúdo, só vídeo, ele consegue um só vídeo. alcançar 7 plataformas diferentes, que tem públicos, às vezes coincidentes, mas tem muitos Uhum, públicos diferentes. A gente sabe que algumas, né, elas viralizam assustadoramente, né, uhum, como aquela outra rede social. Ela realmente, uhum, um vídeo aqui, às vezes no Instagram você bate 10 mil, no outro você bate 1 milhão, né, e isso uhum, acontece, né, de fato. Principalmente para quem fala para o público fim, que é cliente na advocacia, porque aquela outra rede é muito dotada de gente, né, com esse perfil. exatamente. Então a gente precisa ter essa consciência que eu não preciso me matar produzindo conteúdo. As pessoas ficam, não tenho tempo, eu não consigo fazer. Então, um só vídeo. Né? E Alexandre, você hoje ainda, mesmo com esse sucesso todo, quantos vídeos Uhum. por dia você produz? Um só. Eu digo assim, esse é o que eu digo de constância para mim, o que faz sentido para mim, é ter um vídeo novo, inédito, vamos falar assim, todos os dias. Esse é o meu compromisso, tá? Então, quando eu estou dizendo ali para o perfil do trabalhador, lógico, a gente produz conteúdo aqui para falar para advogados. Eu tenho um outro perfil para aumentar o LTV da minha base, que se comunica ao pretenso aposentado, pensionista. Então, falo só sobre INSS, um perfil novo, tem ali 28 vídeos apenas. A gente atingiu 13 mil seguidores aqui no Instagram. Então, ali eu não tenho a mesma constância, mas, enfim, por conta ainda até mesmo de estrutura humana para entregar o trabalho, então a gente está começando esse perfil lá. Mas o que eu digo que é algo que faça sentido para mim hoje
é me posicionar fazendo um vídeo por dia. Isso é o meu compromisso. Então, por exemplo, se eu vou viajar, Homero, e aí eu saio do ambiente de gravação, imagina que eu fique 2 dias fora aqui do escritório. Então, durante a semana, de forma antecipada, eu vou gravar aqueles 2 vídeos que serão postados naqueles dias que eu não estarei no escritório. Então, eu sempre faço isso. Eu vou sair de férias, ficar 15 dias fora. Da mesma maneira, eu me programo 30 dias antes e vou gravando sempre um vídeo para que, durante as férias, eu entregue esse conteúdo para a minha audiência. Então, a gente sempre faz assim, para que tenha pelo menos um vídeo por dia. Esse é o meu compromisso, entendeu? E é bacana isso, porque, veja, um vídeo por dia são 7 por semana. Se a gente for colocar na ponta do lápis os 7 dias na semana, se você se organizar, e uma questão é organização, né, Alexandre? Exato. Se você se organizar, você mata os 7 vídeos num dia só. Você prepara Uhum, roteiro, senta ali, grava ou grava em pé, prepara o seu local, né, de habitualidade de uhum. gravações ali. Então você consegue, num dia só, fechar a rotina da semana. E aí você não tem desculpa. Ah, não, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu não consigo todo dia fazer algo. Não é todo dia, gente. Isso que é interessante, né, Alexandre? O orgânico não Exato. precisa disso, né? E um detalhe interessante, stories. Você faz muito stories, Alexandre? Olha, com muita sinceridade, o ponto negativo da minha produção de conteúdo são os stories. Eu não sou um bom produtor de stories, apesar de ser super relevante para a audiência, tá? Aqui não estou dizendo que você não deva fazer, pelo contrário, quanto mais você estiver na casa da pessoa e quem te acompanha nos stories são pessoas que atingem um ponto de melhor oportunidade de venda para você, falando aqui de venda de serviço jurídico ou de venda de qualquer coisa que você for vender, pessoa que te acompanha nos stories, ela está numa prateleira mais assentada no sentido de para poder te comprar. Da mesma maneira, quem está assistindo uma live, ela está ainda mais interessada no seu conteúdo do que quem está nos stories ou que te assiste um vídeo. Mas eu, Alexandre, eu tenho um ponto negativo na minha produção de conteúdo, que são os stories. O que eu empilho energia para entregar reels ou vídeos curtos, vídeos ali a menos de 2 minutos, que habitualmente é o meu conteúdo, eu não faço com a mesma frequência nos stories. Mas por quê? Porque a minha estratégia está tudo certo para o meu modo de entrega de conteúdo, mas se você tiver como também gravar stories e aparecer para sua audiência, ali você tem um ponto de conexão melhor ainda, porque a pessoa está vendo o seu bastidor, ela está vendo o que você tem feito habitualmente. Então, ela assiste o seu vídeo lá, por exemplo, que caiu no Explorar, né, no lugar que ela foi impactada, ou está no grupo do WhatsApp, e aí depois ela vai procurar, mas quem que é esse rapaz? Quem que é esse advogado aqui? Quem é esse advogado? E aí ela entra lá, viu aquele vídeo e vai assistir os seus stories, e aí ela vai gostar, porque ela vai ver ali situações, por exemplo, os seus valores, como é que você trata com a sua equipe, com a sua família, qual a sua rotina. Se você foi para academia igual o Homero, né, que é bem dedicado nisso, ela, pô, vai ligando o ponto de contato aqui e a pessoa fica mais interessada ainda em você, entendeu? Mas, Alexandre, isso é importante porque assim, as pessoas acham, ah, não, eu tenho que ficar expondo o dia inteiro. Veja, o Alexandre, ele consegue resultados produzindo um vídeo por dia e sem a necessidade de exposição diária. Eu também tenho, Alexandre, essa dificuldade do Uhum, Stories. Eu não consigo produzir, até porque a defensoria tem um monte de uhum, restrições. Então, mostrar o uhum, meu dia a dia na defensoria não é algo tão fácil e simplório para mim. E eu uhum. tenho as minhas dificuldades também. Não pensem, né, porque eu produzo conteúdo na rede social, que eu estou aqui falando com vocês, que eu não tenho o meu lado tímido. Eu tenho Sim, também. E eu acredito que todos nós temos. A diferença é que eu resolvi enfrentar isso. Eu resolvi enfrentar meu medo e eu acredito que o Alexandre também passou por essa fase de superar as dificuldades, né? Então, você precisa fazer esse trabalho mental em você de superar as dificuldades, quebrar a barreira. Ah, mas eu acho que eu tenho aparência feia, bonita. Não tem isso, gente. Eu tô com a cara aqui de sono, né? Quem tá me vendo tá falando assim, ele passou a noite na balada. Não, passei a noite na balada não, dormi tarde dando aula ontem, acordei cedo, né? Então, assim, a gente não tem que ter vergonha das coisas, a gente tem que ter vergonha de não fazer e ficar reclamando exato. da vida de falta de oportunidade, né? Eu vejo muito direct, ah, eu não consigo cliente, eu não consigo aquilo, mas o que que você está fazendo para sair da zona de conforto, para sair daquele local? Às vezes nada, né? Só reclamando, 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 e esse não é o caminho, né? E uma outra coisa de produção orgânica, Alexandre, que eu acho que é bacana falar com o pessoal aqui, eu tenho muito aluno que fica assim, ah, eu quero investir tudo em orgânico primeiro, mas eu não sei como fazer. Para você
produzir esse conteúdo e publicar, existe uma mágica, vamos assim dizer, né? Ou você produz conteúdo, cria uma legenda e joga lá na rede social? É claro, eu digo assim, no começo, Heitor, o que que eu fazia, Homero? Eu estava parado aqui, por exemplo, vinha um insight. Eu ia lá no bloco de notas e anotava aquele insight. Insight eu digo assim, um tema de vídeo, por exemplo. Como a gente está no começo, muitas das vezes você não tem a percepção do que você precisa para fazer um roteiro, para gravar um vídeo, né? Então, eu estava parado, eu estava andando no carro. Naquele momento, eu lembro bem que eu ouvia muito podcast de professores do direito do trabalho, para você ter uma noção. Então, ia escutando temas, alguns, enfim, ia anotando aquilo. Hoje, isso não é mais necessário. Por quê? Porque a grande parte da minha produção de conteúdo, ela é para responder perguntas da minha audiência. Então, na pergunta, eu já sei o vídeo que eu vou fazer. Por quê? Porque eu faço isso todo dia, né? Então, para todo mundo que empilha vídeos, empilha produção de conteúdo, depois vai ficar muito mais fácil. Mas num primeiro momento, eu ia anotando isso, fazendo ali as headlines para depois de desenvolver o tema. Levava um pouco mais de tempo. Hoje não é necessário. Então, hoje, qual que é a minha rotina? Até para que muitas pessoas têm essa pergunta. Como é que você faz? Como é que você consegue? Eu, basicamente, por volta ali das 16 horas, 17 horas do dia, né? Eu paro e vou procurar um vídeo para fazer. Basicamente é isso. E aí, eu roteirizo ali a minha pergunta, o meu roteiro, melhor dizendo, e gravo. Então, hoje eu faço dessa maneira. Mas antes nós não precisávamos, não era tão simples. Eu demandava um pouco mais de tempo para buscar esses temas, para consequentemente conseguir gravar o vídeo, entendeu? Mas antes não, antes levava um pouco mais de tempo, depois fica um pouco mais fácil, um pouco mais inteligente a sua produção de conteúdo, né? Sim, é verdade. E questões de publicação, na hora de publicar, as pessoas acham, não, eu preciso ter tais hashtags, eu preciso configurar ali, né, o Instagram, por exemplo, para fazer publicação, para viralizar. As pessoas se preocupam muito em viralizar e esquecem que tem que produzir. Exato. Né? Ah, não, eu quero fazer um vídeo, eu tenho medo de ele ter 10 visualizações. Né? Essa é uma grande barreira que eu vejo aí de muitos alunos que eu tenho, sabe, Alexandre? Que os caras são muito Uhum. bons na advocacia, muito bons, mas estão travados aí no digital. E aí eles ficam, mas eu não sei que hashtag colocar, essa aqui engaja, não engaja. Gente, existe um mito tão grande por trás disso, né, Alexandre, de falar, não, se eu colocar hashtag tal, ou se eu colocar localização, colocar algum itemzinho ali nas configurações do Instagram, eu vou viralizar. Tem isso, Alexandre? Pessoal, assim, com muita sinceridade, tudo isso é perfumaria, tá? Você vai ficar mais cheiroso? Vai. Vai fazer sentido? Vai. Mas tudo isso é perfumaria. O que importa é o conteúdo. O que importa é a maneira como você se comunica com a sua audiência. Então, por exemplo, eu que falo ao trabalhador, via de regra, essa pessoa que tem um pouco menos de instrução técnica, eu jamais posso chegar lá no meu conteúdo, por melhor que eu tenha acertado as hashtags, por melhor que eu tenha escrito a minha legenda, que eu tenha feito uma capa bonita do meu vídeo, eu não posso chegar lá para ele e falar assim: o STF julgou procedente uma reclamação constitucional, ele vazou do meu vídeo. Esquece isso. Eu tenho que ser o mais direto e de fácil entendimento para minha audiência. Então, o que importa para que seu vídeo tenha uma melhor performance, em primeiro lugar, é o seu conteúdo, o que você leva para a audiência. E aí nós podemos entender como conteúdos que vão sim ter uma melhor performance e outros que vão ter menor performance por conta da própria temática. Então, por exemplo, eu que me comunico ao trabalhador, quando muda o valor do salário mínimo no ano e eu trago um conteúdo como esse, como este assunto é afeto a uma grande massa de trabalhadores, de empregadores, até de quem paga pensão, por exemplo, esse vídeo vai viralizar ou vai ter uma melhor performance do que os outros. Agora, quando eu vou falar, por exemplo, que o trabalhador de ferrovia pode ter direito ao adicional de periculosidade, é uma quantidade menor de pessoas que vai se interessar por este assunto. Por quê? Porque se trata de um assunto menos lente para a minha audiência. Nesse mês, por exemplo, nós estamos, Homero, onde se paga ali a primeira parcela do 13º.
Então, todo o conteúdo que você empilha falando de 13º em novembro, ele vai ter uma boa performance. Então, o que importa é o conteúdo. É a mesma coisa você, quando você vai tratar de algum assunto. Imagina que você estivesse se posicionando como advogado ali para defesa de busca e apreensão. Dependendo do assunto, ele vai ter maior entrega do que o outro. Então, o que importa é o assunto, não é a hashtag, não é se você fez uma capa bonita ou não. O que importa é o conteúdo. Ele sempre vai ser o vencedor, tá bom? Então, o conteúdo é o rei e a distribuição é a rainha. É isso que vocês precisam entender, tá? E Alexandre, isso que você colocou de conteúdo é uma grande dificuldade que eu vejo, inclusive, né, de alunos que são, o que eu falei, as pessoas são muito técnicas, são muito boas na advocacia, mas nós, e eu falo que eu passo por esse processo, mas meu público é diferente, eu falo para advogados. Você fala no seu perfil aqui para advogados também, né? É uma linguagem diferente. Então nós temos aquela linguagem rebuscada, chata, eu falo que a gente é chato, né? A gente quer complicar o que é fácil. E a gente tem essa dificuldade, essa barreira de transpor o que é a língua portuguesa para o brasileiro. A gente fala numa linguagem, um dialeto próprio, que é o jurídico, e a gente não consegue levar isso para a língua portuguesa. E aí nós precisamos entender o seguinte, o Alexandre, quando ele fala no outro perfil dele, para o trabalhador, ele não precisa, como ele falou do procedente ou improcedente, também ficar citando artigo. O Exato. cliente não quer saber onde que está aquilo ali. Ele não vai anotar para ele fazer a petição dele. Então, às vezes a pessoa quer construir, eu estava dando um feedback para um aluno sobre isso, e ele vai lá e vai fazer o seguinte, eu vou falar, por exemplo, de busca e apreensão. Aí saiu agora o Marco Legal das Garantias, que alterou ali o procedimento na fase extrajudicial, e aí eu vou lá, o Marco Legal das Garantias, segundo a Lei 14.711, agora eu tenho a multa de 5%, conforme parágrafo tal do artigo tal, e aí súmula tal, enunciado tal, e aí fala, você deixou o vídeo longo demais, primeira coisa, né? O vídeo ficou extremamente longo. Segundo, muito técnico. Aquela pessoa não quer saber disso. Ela quer saber, peraí, eu estou com a parcela atrasada. O que eu faço para o meu carro não ser apreendido? É isso que ela quer saber. É a dor dela. Ou ela está com um outro contrato bancário e ela está numa situação difícil. Porque eu falo que o cliente bancário, ele não procura advogado porque está sobrando dinheiro. Né? Às vezes ele tem muito dinheiro, mas ele não quer perder muito dinheiro. Então ele fez um contrato de crédito, mas ele está com uma dor. Ele tem uma dor por trás embutida. Ninguém está ali porque está no mundo, né, da fantasia. Ele tem alguma dor. Então a pessoa é um mega empresário, fez um contrato de crédito de 3 milhões de reais. Mas você vai lá e toca na ferida dele? Aí, será que esse contrato de capital de giro meu aqui não pode reduzir essa parcela de 15 mil por mês para 10? É isso que ele quer saber. Ele não quer saber se o STJ fala se é 100 ou 150% de excesso de taxa de juros. Ele não quer saber isso. Ele quer saber se eu consigo reduzir a parcela. Ou se eu estou atrasado, eu consigo evitar uma execução. Então, você tem que mexer sempre na produção de conteúdo público final, o cliente da advocacia, você tem que tocar na dorzinha dele. É literalmente pegar o dedo e na ferida dele ali, para ele falar, opa, peraí, eu estou nessa situação. Às vezes ele nem sabe que ele está. E é algo eu acho que é bem relevante, sabe? E é interessante, Alexandre, porque às vezes eu recebo muito direct aqui de pessoas que querem advogados. Porque acaba tendo, né? E é uma coisa que a gente vai falar aqui sobre isso, a lead que a gente tem no geral não é 100% perfeita. Né? Você falar assim, não, eu tenho tudo que eu faço aqui, chega só em advogado. Não é assim. Né? Do mesmo modo, se eu chego só em trabalhador que quer contratar o Alexandre, não. Né? Mas você, às vezes, desperta uma dor que ele sequer sabia que ele tinha. Exatamente. Né? Exatamente. Então, e a gente, é aquilo que você falou, eu digo que se você estiver se posicionando para o cliente final, ou para o pretenso cliente final, melhor dizendo, o quanto mais simples você for na sua comunicação, mais direto você for na sua comunicação, melhor será a percepção de valor dessa pessoa, tá? Então, o quanto mais você deixar desenhado sem o juridiquês, é melhor. Eu sei que nós fomos treinados na academia para falar de forma, sabe, bonita, vamos dizer assim. Mas esquece o que nos treinaram na academia, esquece o julgamento dos seus colegas advogados e transforme o seu conteúdo no mais raso possível
porque assim você vai performar mais. Vai por mim. Ao invés de você ficar falando sobre o Supremo Tribunal Federal, fale a justiça, entendeu? Se, ao invés de você falar assim, a consolidação das leis trabalhistas, fale a lei, né? Então, o mais fácil e que desperte ali o interesse da audiência de ficar no vídeo. Porque o mais importante é a retenção do seu vídeo. Ele é entregue na medida que a pessoa assista a maior parte do tempo do seu vídeo. Se você começa, por exemplo, olá, eu sou Alexandre Ferreira, advogado trabalhista, especialista, a pessoa já saiu do vídeo, entendeu? Então, quanto mais deixe de falar de você, não queira se apresentar, diga sobre a dor e como resolver a dor, entendeu? A pessoa depois vai saber quem é você, ela vai clicar na bolinha, ela vai, quem que é esse cara aqui? Quem que é esse Alexandre? Quem que é esse Homero aqui? Entendeu? E aí ela vai descobrir quem é você. Pode ter certeza, não precisa falar de nada, não precisa falar o número da sua B, não precisa, diga sobre aquilo que você precisa resolver. Essa é a chave. Esqueça de você e pense na audiência. Isso é importante demais, Alexandre. E aí, dentro desse contexto que você está falando, eu queria dar uma dica para o pessoal que tem essa trava, esse bloqueio. Porque às vezes a pessoa não consegue. Então, você pode, por exemplo, usar a inteligência artificial para te ajudar a destravar o juridiquês. Não estou falando que a inteligência artificial substitui o papel do advogado. Eu não acredito nisso, nós nunca seremos substituídos, até porque erra muito. Né? Se vocês jogarem hoje, por exemplo, o ChatGPT, produz um conteúdo sobre conta bancária, aqui, ou conduz conteúdo sobre tarifa de cadastro. Ele não vai produzir conteúdo 100% certo. Pode ser que dê certo? Pode. Mas não é. O conteúdo tem que ser validado por você. O advogado tem que validar. Mas ele te ajuda, por exemplo, a destravar o juridiquês. Então, às vezes você não grava o vídeo, mas você pega o áudio, cria um grupo com você mesmo. Eu tenho um grupo comigo, sabe, Alexandre? Né? É meu eu grupo. O meu é eu mesmo. Meu eu grupo. E o WhatsApp modernizou, agora você consegue mandar para você mesmo. Entra ali, grava um áudio, não precisa escrever não, grava um áudio que você falaria. E hoje nós temos ferramentinhas que transcrevem esse áudio. Você não vai perder nem tempo digitando. Transcreve esse áudio. E aí você vai lá no ChatGPT e coloca. Transforme este texto numa linguagem fácil para o cliente da advocacia, sem utilizar linguagem rebuscada, e você vai dando o tom da fala. E ele vai reescrever aquilo ali. Não estou falando que você tem que ser o papagaio e ler ali e falar tudo que está ali. Mas ele já vai te trazer uma noção de como ser menos enfadonho, menos técnico. Né? Então, isso te ajuda. E aí você pode colocar lá, o objetivo é prospectar clientes na advocacia respeitando o código de ética da OAB. Você complementa ali os comandos, os prompts. Então, ele vai te ajudar a destravar este ponto. Né? Então, a inteligência artificial ela está aí como um complemento, como uma ferramenta auxiliar para te tirar esses problemas, essas dificuldades que você tem no dia a dia. Então, eu acho que é algo fundamental. E um outro ponto, Alexandre, eu não sei se você chega a utilizar, e eu uso muito no meu, não só para produzir conteúdos, mas para me manter atualizado, que são ferramentas do próprio Google. Esses dias eu dei uma aula sobre isso para meus alunos, falando de Google Alerta, Google Trends, tá? Answer the Public, que é um site que você tem de informações de temas quentes do momento. Tem vários outros. Mas esses são três aqui, básicos, e esses dois, principalmente, que são gratuitos, Google Trends e Google Alerta, que você pode utilizar como termômetro. Então, o Alexandre, por exemplo, que é trabalhista, ele poderia colocar ali palavras-chave relacionadas ao direito do trabalho, e ele diariamente vai descarregar e-mails para mim aqui sobre conteúdos de direito do trabalho. Eu faço sobre direito bancário. E aí coloco várias, né, palavras-chave ali para me trazer atualizações. Às vezes, a norma sequer foi publicada, mas eu já sei que ela foi discutida ali, por exemplo, no Congresso, saiu uma matéria, porque os jornalistas são muito, né, atualizados, e eu, antes como diz outro, né, a coisa estourar, eu já estou produzindo conteúdo. Então você tem condições de estar atualizado à frente aí da notícia, e porque se você demora muito, também você perde o time, né, do momento, né? Exatamente. Então, não sei se você usa alguma ferramenta auxiliar assim. Eu uso muito o Google Alerts, né? E eu digo que um dos pilares também, não digo pilar, mas uma das grandes estratégias
para você performar na produção de conteúdo orgânica é exatamente o time, tá? O que que o time, na minha opinião, é? O time não é você saber que você tem que publicar o vídeo meio-dia, ou 18 horas, ou 18:02. Não é isso, não. O time é saiu um relevante assunto neste momento. Então, você falou ali, não, teve uma legislação nova que é aplicada aqui à minha tese. Ou a maior corte do país mudou o entendimento sobre determinado assunto na minha área. Ou, por exemplo, um ator, um artista, alguém relevante cometeu algum tipo de delito que é da minha área. Assuntos que estão na boca do povo, eles precisam ter o lado do jurídico ali sendo trazido para a audiência. Isso aqui é time. Quando você faz isso o mais próximo possível, o seu vídeo performa mais. Então, por exemplo, no começo deste ano, Homero, eu vou te dar um exemplo aqui para que as pessoas entendam o que seria time. No começo desse ano, mudou o governo, surgiu uma ideia de que acabaria o saque aniversário, que é muito afeto aqui a minha audiência. Eu trouxe esse vídeo. Esse vídeo, só lá na Rede Vizinha, ele entregou para mais de 2 milhões de pessoas. No dia seguinte, vem uma notícia por parte da imprensa de que o STF precisaria colocar em pauta processos antigos, e um dos quais poderia culminar, poderia acabar com a dispensa sem justa causa. E aí eu trouxe isso também. No outro dia, mais um vídeo sequencial lá na Rede Vizinha, com 2 milhões de views, na sequência. E no outro dia, houve o aumento lá do valor do salário mínimo, aumentou para R$ 18 a mais, por exemplo, do que era do governo passado para o governo aqui no começo do ano. E eu trouxe isso também no outro dia. Então foram 3 vídeos que, na sequência, cada um entregou para mais de 2 milhões de pessoas só em uma rede social. Isso tudo foi time. O que te permite aqui? Trazer audiência nova para o seu perfil. E a audiência nova quer dizer que são o quê? Pessoas que podem lá na frente se tornarem seus clientes. Simplesmente isso. Isso tudo de forma orgânica. Então, é muito importante o time. Se você encaixar no... E aqui para qualquer área, pessoal. Estou falando sobre o direito do trabalho, que é onde eu atuo. O Homero ensina sobre direito bancário, né? O consumerista bancário, que é onde ele atua. Mas você tem isso no criminal, você tem isso no previdenciário, você tem isso em qualquer área do direito no nosso país. Então é bem importante vocês aproveitarem desses momentos que no Brasil é quase que todo dia, né? Se você bateu ali um Google ou um Globo.com, qualquer site aí de grande relevância no que diz respeito à imprensa, você vai achar alguma coisa que é do momento lá para você trazer. Por exemplo, direito tributário hoje, o cara todo dia quiser trazer um conteúdo de time, ele traz. Porque todo dia está mudando. Então, enfim, não tem como dar desculpa. Ah, não tem conteúdo. Lógico que tem. Para você ir atrás, você vai achar. Tem muito. E uma outra barreira que tem, sabe, Alexandre? As pessoas começam a produzir conteúdo e eu acho que isso é relevante falar. E a gente, no início da live, quem não estava aqui, o Alexandre contou, e a gente contou sobre o começo nosso, né? Ninguém começou com tantos mil seguidores, né? Todo mundo começa do básico, do zero ali, de forma amadora. E é normal, gente. As pessoas acham que eu vou produzir um vídeo hoje, amanhã tem 10 clientes no meu escritório. Né? As pessoas acham que é assim, ó. Tipo, como diz o filósofo da música sertaneja, né? Faz uma mágica aí que o cliente aparece, né? Lá some, né? Aqui não é assim, não. Então, é algo que a gente precisa entender, que produção de conteúdo é de médio prazo. O resultado ele vem de médio prazo e melhora a longo prazo. Eu acho que é igual vinho, né? Vai envelhecendo e vai ali se aperfeiçoando, né? Vai ficando melhor o conteúdo. Então isso é importante. Então se eu produzir um conteúdo hoje, mas entrou 10 seguidores, ninguém me chamou no direct para me contratar. Normal. É normal, gente. E eu que faço conteúdo para advogados, o Alexandre aqui nesse perfil também faz, não acho vocês... Se, por exemplo, entrar hoje 1.000 seguidores no meu Instagram, os 1.000 vão entrar e vão comprar, por exemplo, meu curso de busca e apreensão que está sendo vendido hoje? Não, não é assim que funciona. A pessoa ela vai amadurecer dentro do seu perfil, ela vai te conhecer como profissional e vai te validar. Quando ela bater no seu direct ou bater no seu WhatsApp, aí é outra história, porque ela já chega qualificada, foi o que o Alexandre colocou. Agora, aí entra a cena... Né? Entra em cena quem? O advogado empreendedor.
Porque quando essa lead Exato. cai ali, você não pode deixar ela sair fora. Você tem que saber trabalhar. Isso é um detalhe muito importante, né, Alexandre? A lead caiu, principalmente essa qualificada que está ali na sua audiência constante, você tem que colocá-la para fechar o contrato com você. Mostrar valor no seu trabalho. Né? O comercial aí do Exatamente. escritório tem que funcionar muito bem, né? Exatamente. Eu digo assim, ah, quem fala sobre isso, inclusive com muita validade, é o Gustavo Escobar, você Uhum. certamente conhece, que faz produção de conteúdo para previdenciário, um grande irmão, enfim, cara a quem devo muito. Ele diz que quem te contrata é o seguidor silencioso, tá? Então, normalmente, não é aquele que engaja em tudo a publicação, que curte, que compartilha, que comenta. É o silencioso, a maioria das vezes, que te acompanha por um tempo e verifica e valida, falou, pô, faz sentido o que ele está falando. Ele já falou uma vez, ele já falou outra vez. Aí eu chamo ele e aí ele vem com a dor já para ser resolvida. Ou melhor, ele vem por um conteúdo que teve uma maior viralização, contudo, aquele conteúdo não está tratando de um problema como ele. Mas a partir do momento que ele teve o seu ponto de contato aqui, ele continua assistindo o seu conteúdo e dali a pouco você fala sobre uma dor que é dele, né? E aí, consequentemente, poxa, eu nem sabia que isso aqui eu tinha direito. Deixa eu ir lá. Ou ainda, ele está no momento que ele não tinha dor, que ele passa a ter e ele confiou em você porque você trouxe um conteúdo daquilo. Então eu digo sempre, primeiro, a regra não é fechar pelo digital. Entenda vocês, a contratação pelo digital é exceção. Quem te diz que é diferente é mentiroso. É exceção contratar alguém pelo digital. Ponto. Contudo, na medida que você empilha conteúdo, que você traz mais e mais conteúdo e você se torna mais e mais relevante para a audiência, aquela exceção ela se transforma numa volumetria tão interessante que você então passa a ser contratado todo dia pelo digital. Então, por exemplo, ontem nós fechamos 4 contratos pelo digital, 2 no Rio de Janeiro, cidades que pode ser que eu nunca vou, cidades do interior, 4 ontem. Isso a gente faz diariamente, entendeu? Então é isso que vocês precisam entender. Ah, é exceção, mas quando essa exceção se transforma em volume, você escala o seu negócio. É isso que vocês precisam entender. Aquela E isso que ideia. você está Surja. falando, opa, desculpa, Alexandre. Isso que você está falando, Alexandre, é a recorrência que a gente chama, né? Uhum, Isso é uhum, importante. E o perfil do público da advocacia trabalhista, ele é muito parecido também, Alexandre, o com o bancário. público da advocacia bancária. São públicos muito próximos. Nós Uhum, temos, lógico, em todos os cenários, né? Nós temos o uhum, baixo ticket, nós temos o médio uhum, ticket, nós temos o high ticket da uhum. advocacia. Tem. E no trabalhista a mesma coisa. Exato. Né? É o mesmo cenário. E um volume muito grande. A volumetria trabalhista é grande, assim como, né, o direito O bancário. bancário. Nós passamos da casa de milhões de relacionamentos bancários hoje no Brasil. Toda Sim. pessoa que tem. Eu não vou nem falar dos menores de 18 anos. Toda pessoa maior de 18 anos hoje praticamente tem relacionamento bancário. Até mesmo pessoas em situação de rua. Na defensoria, Alexandre, a gente já pegou pessoas com situação de rua que têm conta bancária. Ó, eu vou te falar aqui. Nós abrimos a conta para minha filha. Ela tem 6 anos. Faz 3 dias. Porque nós estamos incentivando ela a empreender. Então, compramos lá uns itens de papelaria. E eu fui lá no banco digital. Eu sou o responsável pela conta. E o Pix vai na conta dela. Aparece o nome dela lá. Yasmin Batista Ferreira. Para vocês terem uma noção da dimensão de possibilidades que nós temos. E aquilo que você falou o trabalhista e o bancário, eles andam juntos. Por quê? Nós somos o país que tem o maior número de endividados do mundo, eu acho, muito provavelmente. E nós também somos o país que temos uma das maiores questões de conflito trabalhistas do mundo também. E é muito natural o trabalhador, ele compra um carrinho e ele é demitido, ele atrasa a parcela e ele gera problema lá para o Homero, para os alunos do Homero resolverem. Então, inclusive, até para que você saiba, a gente aqui está desenvolvendo o braço bancário do escritório para aumentar o LTV da minha base. Então, eu vendo para o meu próprio cliente. E a cópia é bem essa. Trabalhador, eu sei que você está com um problema no banco e eu posso te ajudar. Pronto. Esse cara já confia em mim. Ele vai confiar também o problema de ordem bancária dele. Então é isso que vocês precisam entender. Nós temos uma dimensão enorme, pessoal, de possibilidades jurídicas
em nosso país. E se você se colocar aqui para sua audiência, todos os dias, martelar isso, sem sombra de dúvida, você não vai mais precisar ficar se preocupando com clientes. Então, Homero, até para a gente pedir aqui para a galera, a primeira coisa que vocês precisam fazer hoje, vocês estão aqui consumindo esse conteúdo, é bater aqui na bolinha e seguir. Quem veio da minha Aqui, audiência, ó. seguir o Homero. É Ele verdade. traz algo de muito valor todos os dias para a audiência aqui. Ele ensina gratuitamente. Claro, ele tem os produtos dele, mas muitas das coisas que você vai aprender aqui, você vai aplicar no seu negócio. E da mesma maneira, se vocês quiserem entender um pouco como nós trabalhamos aqui no escritório, vocês cliquem aqui e nos sigam. Vamos bater papo aqui, troca ideia no direct. Eu digo que lá na rede social maior, no perfil maior, eu não consigo responder a galera. Mas os advogados que me mandam aqui nesse perfil no direct, eu mesmo respondo. Eu mando áudio, a gente troca E ideia. o Alexandre é mentor de advogados, né, Alexandre? Então, assim, ele tem a mentoria dele, é bacana, vocês precisam conhecer. Então, este perfil é o que ele produz conteúdos para advogados. O outro é o público-alvo, público da advocacia, que é o que vocês precisam fazer na advocacia de vocês. E você tocou num ponto, Alexandre, falando que está começando o bancário aí, e dessa conexão, né? Eu falo que o direito bancário, e não é puxando sardinha para o meu lado, não. É a área do direito que tem maior conexão com qualquer outro ramo do direito. Por que eu falo isso, gente? Exato. O empresário que tem problema tributário, ele tem relacionamento bancário. O previdenciário, com toda certeza, ele está entupido de consignado e está entupido de cartão de crédito. Se você pegar o criminal, até quem está preso tem relacionamento bancário, tem vítima de fraude Pix. Se você pegar o direito de família, a pessoa vai divorciar, às vezes tem um imbróglio tão grande por causa de empréstimos e financiamentos que trava a partilha no meio da história. E aí como é que você soluciona o problema? Por isso que eu falo que a advocacia diferenciada, Alexandre, dentro do mundo bancário, ela nasce de uma rede de network. Isso é importante. Porque às vezes você não tem condições ainda de abrir um braço no seu escritório especializado em outro nicho. Isso é muito comum, que a pessoa está trabalhando sozinha, ela não consegue tocar todos os nichos. Mas se você está dentro de um time que você consegue formar parceiros, você não pode mandar o cliente embora. Então, bater o cliente ali. Você pode fazer a copy no seu atendimento com ele ali. Olha, eu bati aqui porque eu estou com um problema trabalhista, fui demitido e talará, e quero resolver. Mas você foi demitido. Provavelmente você deve estar com um problema bancário também, porque você está, né, desempregado. Você já parou para pensar que podem ter abusividades nos seus contratos bancários e isso pode aliviar a sua situação financeira? Opa, já ligou a dor do cara aqui e falou, peraí, esse cara vai resolver meu problema também. Só que eu não sei nada de direito bancário, vamos exemplificar. Não sei nada, zero. Eu vou mandar esse cara embora? Não. Procura um advogado expert em bancário. Não, não faça isso não. Olha, nós temos essa solução para você. Eu tenho uma rede de parceiros aqui, mas eu vou acompanhar de perto esse caso. E você confia em mim, porque ele está me procurando, já tem a empatia ali ligada. Você pega a causa, divide com o parceiro e você ganha sem trabalhar. Exato. Isso que é legal. Exatamente. Sem trabalhar, Exatamente. você só fez aquele atendimento. Entendeu? Exatamente. Agora, quando você vai crescendo, vai evoluindo, você abre um braço do direito bancário no seu escritório. Ou abre um braço trabalhista, porque a pessoa do bancário também tem problema trabalhista. Então é vice-versa, é recíproco, né? Então as pessoas precisam aprender. Não pode deixar dinheiro na mesa, né? De jeito nenhum. Tem que aprender a lidar com as oportunidades. Isso é muito, muito importante. E o orgânico te permite, com um conteúdo, trazer outras demandas, outras áreas aí para o seu escritório. Acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Exato, eu acho que aquilo que você falou, quando você se insere num ecossistema, então, por exemplo, hoje você tem a oportunidade de entrar no ecossistema aqui do Homero, contratar o infoproduto dele, que com certeza vai mudar a sua advocacia. Ali você vai se conectar com outros advogados que resolvem outras dores. Consequentemente, se você atua num campo e eles atuam em outro, vocês fazem um ponto de contato ali e não deixa de vender para o cliente, que às vezes te procurou por uma dor e você consegue resolver também outra dor dele. O que importa é você estar rentabilizando dos dois lados. É isso que você bem disse. Então é muito importante você, ao ter a primeira oportunidade com uma lead, ainda que ela esteja em tese desqualificada para aquele seu determinado da sua solução, mas você precisa entender o que ela pode ter de outros problemas que você possa agregar e gerar valor e resolver. Então, por exemplo, aqui chegou um problema de ordem criminal, a gente tem parceiro para fazer isso. Chegou problema de outras áreas, a gente chama parceiro para entregar solução jurídica. Eu digo que hoje, para o advogado que é bem relacionado com outros pares,
ele não tem como não rentabilizar o seu negócio. Primeira coisa, né, Homero, a gente precisa entender que o advogado é sim vendedor, pessoal. Entendam isso, mude o mindset de querer ser aquele que efetivamente é algo essencial à justiça. Claro que você é, mas você é vendedor em primeiro lugar. Você precisa vender o seu serviço jurídico. Isso é fundamental. E para a gente ir para os momentos finais já, Alexandre, quase uma hora de live, né? Eu sei que todo mundo tem os seus afazeres. Tem algumas perguntinhas aqui. Tem uma que eu acho bem interessante, porque tem muita... isso é um mito que está se criando, sabe? Ó, que é: qual é o meio termo em prospectar clientes e não cair na advocacia predatória, infringindo o estatuto da OAB? Na advocacia bancária, Alexandre, tem muito isso, sabe? Começou o movimento nacional, óbvio, com o lobby dos bancos, falando que Sim. quem tem muitas ações, né? Eu não sei se na trabalhista você passa por isso, tem advocacia predatória. O que eu falo? A advocacia predatória, pessoal, não é o volume de ações. Primeiro, a violação do estatuto da OAB, do provimento 205, você precisa entender como é que ele funciona. E dentro do nosso curso, a gente oferece até como bônus, Alexandre, Uhum. um marketing jurídico para as pessoas aprenderem a Legal. prospectar nesse sentido. E não só isso, tem um outro ponto que eu considero relevante aqui. O advogado que vai fazer, ele não pode deixar de informar o cliente. Mas não é só informar verbalmente, é documentar que você informou ele. Exato. Então eu falo que o contrato de honorários e a procuração, ela tem que ser um raio-x daquilo que você vai fazer. Então, no direito bancário é muito comum um cliente só chegar com 10 contratos. Aí você coloca lá no contrato de honorários: vou cobrar R$ 10.000 para fazer ações bancárias. E aí você pode pegar uma pessoa idosa, uma pessoa leiga, que tem muita dificuldade, e aí o oficial de justiça às vezes pergunta, ou o próprio juiz pergunta na audiência: a senhora sabia dessas 10 ações aqui? Aí ela vai falar inocentemente: não, nunca ouvi falar nessas ações, achei que É. era uma causa só. Aí você tombou, né, na cabeça. Agora, se você tem um contrato organizado, olha lá, vou discutir contrato A, B, B. C, D, E, F. Acabou, gente. Você está sendo transparente e você não está se apropriando de dinheiro do cliente, você está comunicando com ele de forma assertiva. Então não tenha Eu acredito que medo é da, isso que da você falou. acusação. Né? Eu não tenho que ter medo da acusação de segurança predatória. Pelo contrário, eu falo que deste limão tem que sair a limonada. Se o banco te acusar e você estiver trabalhando dentro dessas premissas que eu estou trazendo aqui, você nasce uma pretensão indenizatória contra o banco para você. Porque o banco te acusou Exato. indevidamente. Não, e Né? outra Eu acho que a gente tem que ter coisa muito claro também, isso. Pode falar. e acho que é importante falar para a Josiane aqui, para quem tem essa preocupação, nós precisamos entender o seguinte: sempre vão, para quem está se destacando, para prego que se destaca, ele vai receber martelada. Então, não duvide que surgirão sim situações constrangedoras, ou não digo constrangedoras, mas que te impliquem ali um dispêndio de energia para resolver aquilo. Mas assim, isso não pode ser o motivo para o qual você não vai avançar. Porque do contrário, o que adianta? Você está preocupado com uma possível situação de advocacia predatória, mas por conta disso está te travando, você não está pegando nenhum nem dois clientes. Então, para que surja essa necessidade, se cerque disso que o Homero falou. Seja o mais transparente para o seu cliente, que é algo que a gente sabe que tem que ser mesmo. Então, por exemplo, aqui a gente pede permissão para gravar o atendimento. A gente tem isso tudo documentado por meio dos nossos sistemas, que não é necessariamente um WhatsApp, é um API de atendimento, e ali tem um backup muito bem organizado. Então, o nosso contrato, ele também dispõe exatamente qual é a demanda que nós vamos cuidar, e se precisar ser contratado para outra demanda, a gente vai criar um outro contrato. Fazendo isso, pessoal, eu acredito que nós não teremos nunca problemas relevantes que vai te implicar em qualquer tipo de sanção, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem muita preocupação com a AB, mas vocês têm que entender o seguinte: a OAB é parceira nossa. Tenha isso como primeira face. Tenha isso como a casa do advogado. Eu digo para você com muita sinceridade: o Guito, nosso presidente, é um dos melhores do Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul, e a gente troca ideia no WhatsApp. Eu sou muito grato, porque ele sempre me parabeniza pelo trabalho. Então, estou aqui falando para uma audiência, e o presidente da nossa ordem, ele é um parceiro desse tipo de produção de conteúdo, né, Romero? Então, poxa, a gente tem sim exímios gestores de ordem que são parceiros da advocacia.
pense em primeiro lugar nisso e se cerque das estratégias que o Homero falou para que você não tenha nenhum tipo de problema como esse de advocacia predatória ou algo do tipo, né? E tinha uma outra aqui, também o pessoal perguntando, sobre como produzir respostas à caixinha com mais de 15 segundos. Na verdade, pessoal, isso é bem simples hoje, né? O Reels Uhum. permite até 90 segundos. Você consegue. Exato. No Stories são 60 segundos, salvo engano, né? Exato. Então você consegue fazer as duas formas. E esses vídeos, nesse tamanho, você vai aplicar praticamente em todas as redes sociais, que tem, né, Exato. a lógica dos vídeos, né? Nós temos outras Uhum. plataformas que são voltadas mais a texto, mas na grande, Exato. e até mesmo, essa aqui a gente pode falar até o Threads, né? Eu estou utilizando aqui para É, fazer sim, eu vídeo, também. e tá Eu encaixando, também. tá indo, É, né? tem 30 mil seguidores já desse negócio aí. Olha, tá vendo? Você já tá voando lá. Então, Tem já lá, é, tem uma audiência lá, entendeu? é Muito veio, lógico, do Instagram, né? Que foi uma manobra aí do tio Zuc. Mas eu tô martelando lá também. Lá tá chegando gente todo dia. E a gente tá sim. produzindo conteúdo lá também. Não, é verdade. Então, isso é importante, a gente não ter esses bloqueios, essas travas, para a gente avançar. Gente, eu não posso mais ocupar o Alexandre aqui, ele tem os compromissos dele, eu também tenho os meus, e só quero agradecer a todos que estiveram aqui. Alexandre, mais uma vez, eu renovo aí, né, o reconhecimento pelo meu, né, o que você faz na rede social hoje, para mim, é ímpar. E eu cito você sempre como referência nas Legal, minhas aulas, nos obrigado. meus encontros, porque eu falo assim. As pessoas têm muita desculpa, mas não têm atitude. E falta isso. E você não, você tem a atitude perfeita, pronta, acabada. O Alexandre, vocês que não seguem, ele entra aqui. Esse é o perfil dele de mentor de advogados. Ele tem outro perfil para vocês conhecerem. Ele responde caixinha de perguntas diariamente, ali, uma por dia, e alcançou marcas assim assustadoras, na verdade. Né, com pouco tempo de produção de conteúdo, não é da noite para o dia, isso é claro, mas é um tempo curto, né, uma média de 2, 3 anos aí no máximo, né, Alexandre? Então Uhum. é algo realmente impactante. E agradeço muito você estar aqui, dispondo do seu tempo para falar com o meu público, falar com a sua audiência também. E, Alexandre, fala um pouquinho também da sua mentoria, eu acho que é dia 4, né, seu evento? Legal. Isso. Obrigado, Homero, primeiramente, pela oportunidade aqui. Eu digo que o digital nos possibilita nos conectar com pessoas valorosas como você, e eu sou muito grato por isso. Além de poder fechar contrato aqui com clientes, mas de conhecer pessoas com tanto valor como você. Obrigado, em primeiro lugar. Mas, pessoal, falando aqui rapidamente, no dia 4 de dezembro nós temos um evento online e gratuito que vai acontecer no YouTube, em que nós vamos ensinar tudo aquilo que diz respeito à prospecção de clientes pelo digital, ferramentas importantes que nós utilizamos para criar e editar esses vídeos, como também ferramentas importantes que nós utilizamos para gerir o nosso escritório. Eu farei um roteiro ao vivo com vocês e divulgarei um dos nichos de atuação no trabalhista mais rentáveis para a minha advocacia. Então, é um nicho que é uma das áreas que eu mais atuo dentro da advocacia trabalhista, que eu vou dizer para vocês lá nesse evento de forma gratuita, para que você possa prospectar clientes através do digital. Evidentemente que após esse evento nós abriremos as inscrições para a nossa segunda turma da mentoria ATR, que é a Advocacia Trabalhista Rentável, que nós, além de tratarmos sobre prospecção, gestão do escritório, nós falamos sobre atuação em 6 nichos rentáveis da advocacia trabalhista. Então, Homero, para quem está aqui pela sua audiência, se quiser acompanhar este nosso evento, serão muito bem-vindos. Tem um link na minha bio para você se cadastrar. Será um privilégio ter você conosco. Eu que agradeço, viu, Alexandre? E lembrando, estão abertas hoje, abri o carrinho hoje, tá, Alexandre? Do meu curso de Ah, que defesa bom. diferenciada em busca e apreensão. Vai estar só até na próxima semana, até a próxima sexta-feira, salvo engano. Acho que é isso. O pessoal das recursos me corrija se eu estiver errado. O link está na minha bio. São apenas 150 vagas, restam algumas poucas com o lote promocional de desconto de mais de R$ 1.000. E este, né, curso, Alexandre, é um curso diferente que eu tenho um curso de advocacia diferenciada. Esse produto eu vou demorar a relançar ele, porque eu tenho o curso principal, Legal. que é a advocacia bancária diferenciada, então provavelmente só final do ano que vem. E nós não teremos outra oportunidade, né, da pessoa participar e entrar neste mundo da defesa em busca e apreensão, que é muito. Né? Eu falo que, assim como o trabalhista é gigantesco, hoje é difícil ter uma pessoa no Brasil, e são exceções, que compra um carro que não é financiado, que compra uma moto Sim. que não é financiada. A grande maioria, e é esmagadora, compra carro financiado. Eu trouxe até dados ontem para o pessoal, Alexandre. No Brasil, em média, nós temos financiados
por mês, 530 mil unidades mês no Brasil. Nossa. Então é um volume assim assustador. Agora imagine, destes 500 e tantos mil por mês, o índice de inadimplência, segundo o Bacen, é de 5 ponto alguma coisa ali, para prazos de acima de 90 dias. Mas, em média, 66 mil contratos caem na inadimplência por mês. E aí, não tem cliente para advocacia. Qual é a desculpa? Exatamente. Isso é um assunto, é uma área do direito bancário, um pequeno braço do direito bancário. E as pessoas estão com desculpa aí que não conseguem oportunidade. E ficam, às vezes, querendo economizar, mas aí vai no final de semana e gasta muito, né? E aí acha que vai ter retorno sem investir. Não é assim que funciona. Qual que é o valor se a pessoa dividir em 12 vezes? Você sabe mais ou menos de cabeça? Hoje, com desconto, se a pessoa entrar dentro dos 150, o valor vai ficar por 1.497, que é o desconto de R$ 1.000, e 12 vezes de... Né? Ixi, agora eu não Cento sei. e poucos. O valor vai lá, eu acho que média de R$ 160, 170, coisa Não, assim. é só Tá? para dizer que o Netflix provavelmente é uns R$ 50, né? É, mais ou menos isso. E aí a pessoa tem 3 streams. Não, Tem 3 streams, e aí ela compra uma pizza para comer, ver no stream, e uma coca de 2 litros, que deve estar uns 12. Resumindo, ela pagou a parcela do curso para aprender e mudar o negócio dela. E ganhar Então, dinheiro, né? realmente, não tem como dar desculpa. Não tem como Não dar tem. É realmente um preço que é promocional para essa situação. Nós não teremos mais essa oportunidade, porque é um curso que a gente ensina da teoria à prática, e com modelos, com as teses, e a parte recursal. Não é só a petição de contestação e reconvenção, vai com a parte recursal e tudo mais. Olha lá, a Bárbara até colocou aqui, ó, 12 de 147. O pessoal sabe mais do que eu aqui. Não, mas tá certo. Eu digo assim, não tem lógica. R$ 150 por mês para você entender de uma área e como atuar nela, o material você muito provavelmente entrega aqui, para gerar conteúdo, gerar negócio para o escritório. Então, pessoal, não esperem não. Se cadastrem aí no curso do Homero, que eu tenho certeza que vai ser o primeiro que vai te colocar aí no direito bancário de forma assertiva e fazer o seu negócio decolar. Obrigado, Alexandre. E quem não se inscreveu ainda para o evento do Alexandre, vai acontecer dia 4 de dezembro. Ó. Clica aqui no link e vai lá, faz a sua inscrição. Vocês vão ver que com este encontro ao vivo, vocês vão transformar a prospecção de clientes de vocês. Não tenho dúvida nenhuma disso. E não é questão de falar, é provado. Entra no outro perfil dele lá, dá uma espiadinha de 5 minutos, vocês vão entender o poder que esse cara tem de prospecção. E ele vai fazer isso com você. Você pode ter certeza disso. Alexandre, muito obrigado. Fica com Deus, tá? E quando vir a Campo Grande, vamos marcar aquele cafezinho, um happy hour, me avisa. Vamos sim. Pra gente encontrar aí. Um grande abraço. É um privilégio estar com você. Obrigado mesmo, viu, Homero? Obrigado a todos que passaram aqui pela audiência. Foi um privilégio estar com vocês nessa manhã e que Deus abençoe vocês todos. Obrigado mesmo pela oportunidade, Homero. Abraço. Fica com Deus, pessoal. Tchau, tchau.